turismo de qualidade é preciso sair do Brasil? Nada disso. Eu vou te mostrar hoje que tem coisa muito legal acontecendo pertinho de São Paulo. Esse é mais um episódio do Talk Taças on the Road. Carlinhos, antes de mais nada, super obrigada por me receber aqui na sua casa. Vamos contar para o pessoal um pouco da história da Casa Geraldo? Opa. Obrigado eu da presença de vocês aí, fazer uma matéria aí legal, falar um pouco da história, mostrar um pouco da história da Casa Geraldo, onde ela veio, isso é muito importante pra gente. A Casa Geraldo me surpreendeu. Foi uma das primeiras que eu visitei aqui no Sudeste, das vinícolas que eu visitei aqui no Sudeste, e a estrutura de vocês é incrível. Ah, sim. Inclusive, eu começo o programa dizendo que para a gente fazer no turismo de qualidade, a gente não precisa sair do Brasil. Ah, então, aqui vou falar para você, hoje já temos, quando falamos em turismo, a Casa Geraldo vem se aperfeiçoando a cada ano, né, mudando algumas coisas, melhorando. Estamos já com a ideia de um outro passeio que vai ter na vinícola, ainda é surpresa ainda. Então sempre a gente está tentando melhorar o que já existe, né? Eu tô vendo. Entendeu? Tá então, cada dia mais bonito. Sempre melhorando, isso que é interessante, né? E aí, por exemplo, como começou essa história aí de fazer vinho? Vinho começou lá atrás, né? Começou lá com meus tataravós que vieram do Vêneto, né? Para o Brasil, né, em busca de um futuro melhor. Vieram aqui para trabalhar nas lavouras de café que aqui existiam. Consigo o amor pelo vinho, nunca saiu de suas raízes, né? E começaram a plantar alguns vinhedos, fazer seu vinho para consumo familiar. E depois foi passando, né, de pai para filho, aquele consumo familiar começaram a fazer escambo, né? Começaram a fazer escambo, trocar vinho por alimento. E aí, por si, os italianos que aí vieram, no caso, começaram a se juntar e construir vinícolas e Andradas. E Andradas ficou conhecida como terra do vinho, né? Então, por exemplo, Andradas chegou a ter quase 70 vinícolas cadastradas, né? Uau. Então, na época, o Juscelino Kubitschek veio aqui para a primeira festa do vinho, inaugurou, teve um vinho campeão na época, isso, falar para você, foi o vinho eleito. Então, para a gente foi muito importante aquela data para a gente aqui. Fez com que o vinho nosso ganhasse notoriedade. E a gente está falando de vinho de mesa nessa época, Vinho de mesa, por enquanto ainda nem se falava, nem se sonhava muito em vinho fino. Vinho fino era fora do país, mas em Minas Gerais era só vinho de mesa que se falava. Não se falava em outra coisa, né? E aí, depois, enquanto chegou, foi passando de pai para filho, né? Era o seu Luiz Marcon, passou por José Luiz Marcon, passou por filho Maximiliano, que passou por seu filho Geraldo Marcon, que eles com outros italianos montaram várias vinícolas e Andradas, e só meu avô fundou 3 vinícolas e Andradas, 3 vinícolas. Por fim, entregou-se para o seu filho Luiz Carlos Marcon, né, que é a 4ª geração da família. Só que existe um período meio que nebuloso nessa história, né? Tipo assim, nada foram rosas, né? Tudo parece assim, foi fantástico, bonito, mas não foi. Andrada, não foi aquela sucessão linda, maravilhosa, crescendo, né? O que aconteceu? O seu Geraldo, na época, viu que o vinho de Andradas não ia ter mais sucesso. O vinho de Andradas começou a decair.
entendeu? Porque começou a chegar muito vinho do Rio Grande do Sul. Abriu-se a rodovia Juscelino Kubitschek, né? A Avenida Regis Bittencourt. A estrada que ligava. Isso, e aí começou a chegar muito fácil os vinhos do Rio Grande do Sul para São Paulo. E São Paulo era o principal consumidor dos vinhos de Minas, né? De Andradas principalmente, né? Então chegou na hora, o paulista começou a gostar do vinho do Rio Grande do Sul. E Andradas, desde se aperfeiçoar nesse momento, o que fizeram? Ficaram parados, esperando a coisa melhorar. E foi o que não aconteceu. E nisso começou-se uma decadência. De 70 vinícolas, na época caíram para 10. Né? Então todo mundo começou a fechar. Andradas, onde que você via que tinha café que hoje era tudo uva. Andradas era um mar de uva. Falasse que as ruas de Andradas cheirava vinho, né, na época da safra, né? Porque as carroças carregavam muita uva, aquela uva escorria. Ela já ia fermentando ali na carroça. E naquela época, o processo de elaboração dos vinhos era muito, assim, como posso dizer, rústico, né? Não existia a tecnologia que existe hoje na elaboração de vinhos, Com né? certeza. É uma tecnologia arcaica, né? Entendeu? Coisas que eu lembro meu pai fazia, falei, Jesus, hoje seria um sacrilégio. O pessoal chama de ancestral, né? Aquela forma ancestral de fazer vinho. Lógico que hoje nem se pode pensar numa coisa dessa. E quem faz ainda não é um vinho que vai ter muito sucesso hoje, porque a tecnologia veio para ajudar, né? Claro, entendeu? claro que sim. Junto com a higiene, com os tanques de aço inox, tudo isso veio para aprimorar a melhoria dos vinhos, né? Mas aí o que aconteceu? Nesse período aí, o seu Geraldo, que até então estava difundindo o vinho em Andradas, viu que o vinho ia ter sucesso e pediu para o seu filho sair, né? Que não quis que o filho dele continuasse, porque ele notou que a tendência era fechar. E acho que, como eu digo sempre, nunca nenhum pai quer que um filho continue um negócio que vai estar condenado a morrer, né? Então, naquela época, o maior orgulho para uma família era ter um filho padre. Entendeu? É verdade. Então, mandaram ele para um seminário. Só que não deu muito certo também. Eu digo que eu sou a prova viva que não deu certo. Porque é seu pai. Acho que não. E aí ele foi estudar Química em São Paulo. Ele estava muito bem em São Paulo, estava muito bem lá. Porém, chegou um dia, chegou uma triste notícia, né? Seu Geraldo veio a falecer. Ele estava aqui na época, não existia ainda tanque de aço inox, era cuba de cimento. E o seu Geraldo trabalhava sozinho, e quando ele estava trabalhando sozinho dentro da vinícola, ele entrou para lavar uma cuba naquela época, e nessa cuba estava cheia de borra. Você já viu, às vezes, no suco de uva, uma borrinha? Só que numa cuba é muito maior a quantidade, e fermentado. No que ele entrou por cima para lavar, no que ele mexeu com aquela borra, liberou muito gás carbônico. E ele veio a falecer lá dentro. Entendeu? Asfixia gasosa. Meu né? Deus! Entendeu? Infelizmente foi um momento trágico. Demoraram 2 dias para achar ele aqui dentro da vinícola. Até a gente tem um vinho que chama Alma, em homenagem a ele, porque dizemos que a alma dele continua com a gente até hoje na vinícola. Né? Em muitos momentos que a gente pensou em desistir, parece que vem alguém atrás e fala assim, vai que eu tô atrás, sabe? Tem hora que eu até me emociono falar isso. A gente sente, sabe? Parece que é uma coisa assim, incrível. E aí tudo bem, meu pai largou São Paulo, veio para cá, continuou os negócios de família. Só que na hora que ele começou a fazer os vinhos e viu que não ia, ele viu que as contas não iam fechar, ele entrou em pânico. Ele falou, o negócio tem que inovar. Eu tenho que fazer alguma coisa, que senão nós vamos quebrar mesmo, entendeu? Porque o vinho não pagava seu custo mais. Na verdade, ninguém queria o vinho de Andradas, entendeu? O pessoal que não queria os vinhos de Andradas, queriam vinhos diferenciados, entendeu? Queriam um vinho aromático, queriam um vinho com outro sabor. E as uvas que a gente tinha, que são as uvas Jacques e Rolana, chamada Ebermont também. Não é uma uva preferida pelos consumidores, porque elas têm a característica ácida, entendeu? Ninguém gosta de vinho ácido, entendeu? Todo mundo gosta de tomar vinho leve e macio. Então, na hora que o pessoal começou a ver esses vinhos do sul, leves e macios e aromáticos, deram preferência para os outros vinhos. Se Andradas estivesse naquela hora, opa, vamos arrancar essas Jacques, vamos plantar Bordeaux, vamos plantar Niágara, que é isso que o consumidor gosta, né? Poderia ter sido um novo capítulo em Andradas, só que não aconteceu isso. E aí o seu Luiz Carlos na hora viu o quê? Que o que estava bombando em Andradas, em Minas Gerais, era a cachaça.
A cachaça estava vindo com força total e valor agregado. Então meu pai naquela hora arrancou metade das uvas que tinham. Arrancou metade das uvas e plantou cana. Vou plantar cana e vou fazer cachaça. Eu acho que é aí que é o ponto de fazer a coisa acontecer, né? E ele fez. Para capitalizar. Só que ele não tinha dinheiro para isso. Ele fez no Finame na época, né? E foi a grande, tipo assim, como tem uma palavra para isso, o grande erro da vida dele foi ter feito esse Finame. Porque aí veio o Sarney, o dinheiro que ele tinha pegado no banco começou a virar uma bola de neve, não tinha condições de pagar. Ele falava que a pinga que caía lá embaixo não pagava o juro do banco. E a pinga dele foi um sucesso. A pinga dele foi um sucesso, só que ele caiu um desgosto pela cachaça também depois, mas continuou fazendo. Só que aí ele começou também a mexer com gado, tomate, batata, arroz, feijão, né? Gado de corte, gado leiteiro, minha mãe fazia queijo. Então, né, tinha uva, cana, então tinha 1000 culturas aqui sendo trabalhadas na vinícola para poder pagar a conta. Entendeu? Meu pai não desistiu. Ainda chegando a um ponto que toda a empresa foi penhorada. Uau. Entendeu? A empresa toda, ficou por isso, foi por um triz assim para quebrar. Meu pai diz assim que quem salvou ele foi o Collor. Entendeu? Que o Collor na época chegou, deu um baço na economia ali na hora e conseguiu ter condições de pagar a sua dívida. Entendeu? E no momento assim que ele conseguiu pagar essa dívida dele, né? Ele ajoelhou, rezou, né? Com muito custo, a história é muito mais longa, né? Mas tentando curtar ela, mas ele tentou, nesse momento ele rezou e prometeu nunca mais, que a empresa nunca mais devesse, entendeu? E a partir foi um lema da empresa e até hoje, tudo que a gente faz dentro da empresa é com recurso próprio. Não existe recurso do governo, Finame, qualquer outra coisa. Entendeu? Se tiver dinheiro, faz. Se não tiver dinheiro, não faz. Entendeu? Então foi a partir desse momento. E aí começou uma nova era na vinícola. Entendeu? Começou uma nova era, a era sem dever. Entendeu? Começou a era sem dever. Nesse momento, meu pai começou a trabalhar. Ele viu também, pô, o pessoal tá gostando dos vinhos do sul, né? Da uva do vinho do sul. Pô, por que eles estão fazendo lá, né? Por que não trazer essas uvas e vinificar aqui? Então ele começou, pegou o Fordão dele, foi ele com a minha mãe, lá pro sul de Fordão, encheram o caminhão de uva em Água e trouxeram. Depois viu uva Bordeaux e trouxeram. Começou a fazer vinho. De repente, uma vinícola aqui na frente nossa que era um sucesso. E as pessoas passavam aqui do lado, né? Tá vendo que tem uma estradinha aqui em cima. E o pessoal desde a vinícola era ali na frente. O pessoal desde pra cima, eles caíam na nossa vinícola, eles erravam o caminho. Foi meio premeditado, né? Essa estrada parar aqui, né? Aí o pessoal chegava, o que é o campeão? Eu falava, não é campeão, não. Mas nós temos coisa boa também. Mas tem vinho, tem vinho, vamos degustar. E as pessoas começaram a degustar os vinhos ali na hora. Isso não existia marca ainda, não tinha marca. Meu pai ainda vendia vinho a granel. E as pessoas nesse momento começaram a errar o caminho, começaram a degustar os vinhos no tonel mesmo, ali no tonel na hora. Quando eles começaram a degustar esse vinho no tonel, eles começaram a gostar. E começou a ter aquela propaganda boca a boca. E as pessoas começaram a vir. E tinha vinho, tinha cachaça e tal. E começou a ter aquele comércio de pinga de garrafão, vinho de garrafão. E foi indo. Né? E foi um sucesso e tal. E o vinho de mesa nosso começou a crescer. As pessoas chegando, queriam o vinho, mas não tinha marca. Né? Chegando a um ponto, as pessoas... Teve um cara ali que eu digo, né? Um calço que chegou um dia um cliente, tudo a ver de 1, 2 garrafão. E de repente chegou um cara e falou assim, rapaz, que delícia de vinho, eu quero 50 garrafões. E 50 garrafões naquela época era a mesma coisa que você ganhar na loteria de venda, sabe? É um espetáculo vender 50 garrafões só para um cliente, né? Aí meus irmãos, né, chegou na hora, fomos vender aquele monte de garrafão, 50 garrafões de uma vez, né? Foi uma alegria imensa fazer aquela venda, né? Aí foi eu e meus irmãos, tudo contente, lá lavamos garrafão, tudo, né? Aí um senhor subiu em cima do tonel, segurou a mangueira, eu embaixo, chupava, dava aquelas goladas, enchia os garrafão, né? Fomos todos felizes de entregar o vinho pro cliente, né? Fechamos tudo martelinho de borracha, nós que entregamos pro cara. Cadê o rótulo? Né? Não tinha rótulo. Ela falou, como é que eu vou vender esse vinho sem rótulo, né? E aí o cara ficou muito... Aí a gente ficou muito triste, sabe? O cara deixou o vinho. Falei pro meu pai na hora, pai, põe marca. Não vou mexer com isso, não quero mexer com isso.
foi muito triste pra gente naquele momento, né? Passando um tempo depois aconteceu a mesma coisa, só que com 100 garrafões. E fomos lá e a gente, o medo de perder a venda, né? Fizemos tudo igual, porém não falamos pro cliente, porque não queria perder a venda. Só que levamos o garrafão de levar de frente, levamos de lado, pro cara não ver. E Que ele não tinha pegou roda. 100? Aí chegou na hora, começamos a carregar tudo meio escondido o garrafão. Muqueado. É. Ali na hora o cara puxou um garrafão pra ver, cadê o rótulo? E o cara deixou também. Aí nesse momento meu pai estava na beirada da caminhonete dele e falou assim, volta o ano que vem que vai ter marca. E aí começou a marca Campino. A Campino é uma marca portuguesa da região do Ribatejo. Porque Andrades, quando foi colonizada por italianos e portugueses, né? E Andrades tinha uma vinícola que era Campino, que fazia vinho para a colônia portuguesa de São Paulo. Fazia vinho do Porto. Olha. Entendeu? A Campina era fazer vinho de mesa e vinho do Porto para a colônia portuguesa de São Paulo, né? E aí foi chegou na hora, meu avô tinha ganhado essa marca e meu pai reativou ela. Essa empresa estava entre as 70 daquelas que fecharam, meu avô ganhou a marca e meu pai reativou ela. E foi um sucesso Campino. Nossa, Campino bombou, chegando a produzir. Primeiro ano com a marca foi 10 mil litros com a marca, o segundo ano foi para 25, 50 e foi dobrando. Chegando em 98, já estava com 1,5 milhão de litros já vendendo. Uau! Nossa, foi um estouro. Só que de repente, quando estava essa venda gigante, começou a chegar as pessoas e perguntar, você tem Cabernet Sauvignon? Já começaram a Isso, querer uvas... Uva vinífera. Eu nunca nem sabia o que era isso. Eu fui lá, pai, tem um cara aqui, eu ficava na degustação. Eu fui lá e falei assim, pai, tem um cara aqui pedindo negócio de Cabernet. O que é esse negócio de Cabernet aí? Não sei o que é isso. Aí ele falou, vinho vinífera, não tem esses negócios aqui não. Beleza, né? Passado um tempo depois, o outro cara chegou, você tem Cabernet? Eu falei, Cabernet não tem. E Merlot? Eu falei, pai, tem um Cabernet Merlot, o que é isso? É vinho vinífera, não tem isso também, almoço, não tem esse negócio não. Só que, consecutivamente, começaram a chegar muitas pessoas, mas foi assim, uma invasão de pessoas pedindo Cabernet Sauvignon. Pedindo Merlot, pedindo Taná, Moscato, essas uvas finas. Isso em 98, né? E eu falando, meu pai, a pessoa está pedindo, não vou mexer com isso. Quando chega, de repente, um cliente ali na frente, e ele estava na degustação, e bem na degustação o cara chegou para ele, você tem Cabernet Sauvignon? Ele olhou para minha cara, mas tá pedindo, né? Tá, pai, já sabia, já tinha te falado. Já tinha falado 1000 vezes que o pessoal tá pedindo. Eu conheço pessoal no sul que tem essas uvas, né? Eu vou trazer essas uvas, fazer o vinho então para nós ver como é que fica, né? E ele começou a trazer essas outras Cabernet, Merlot, Moscato, né, Taná, e começou a fazer os vinhos finos aqui, né? E quando foi em 2000, ele lançou os vinhos finos da Casa Geraldo. A gente está em altitude aqui, Carlinhos? Aqui nós estamos em 950 metros, 900 a 950. Né? E nisso ele começou... E eram uvas de verão, né? A colheita de verão ainda. Mas era uva do sul. Sim. Ainda era uva do sul. Ele começou a trazer as uvas, colocou o nome Casa Geraldo em homenagem ao seu Geraldo Marcou, porque onde está construída aqui hoje era a casa do seu Geraldo. Olha! Entendeu? Então foi desmanchando a casa para construir a casa do seu Geraldo. E a casa dele era aqui em cima. Não tinha ainda construído o complexo. Né? E nesse momento, quando ele fez o vinho, ele colocou o nome de Casa Geraldo. E aí depois de si, ele falou assim, vou montar um complexo turístico aqui também. Né? E ele veio, então essa visão já foi do seu pai? Foi do meu pai tudo. Isso aqui foi do meu pai. Ele falou, vamos montar um complexo turístico aqui em Andrade. Na época ele foi chamado de louco. Né? Porque você viu, você acha que alguém vai vir nesse fim de mundo aqui, mas nunca, todo mundo xingava ele até, entendeu? Você é louco, onde se viu uma coisa dessa, isso nunca vai funcionar na tua vida. Meus tios então nossa, xingaram tudo ele, né? E aí ele foi persistente e fez, falou, não, vou fazer e fez. Rapaz, foi um sucesso, né? Foi um sucesso. E o vinho foi crescendo, e ele comia, que meu pai era tomador de cachaça. Meu pai, como ele fazia cachaça, ele era tomador. Tomava um garrafão de cachaça aí por semana. Só que de repente o cara que era tanto tomador de cachaça, de repente estava falando em taninos aveludados. Olha, tanino aveludado esse vinho, né? Caminho sem volta. Não, e nisso ele se apaixonou pelo vinho fino. Ele pegou um gosto pelo vinho fino assim, que foi gigante. No entanto, que de repente ele parou de fazer cachaça.
entendeu? De um dia para noite ele falou assim, não faço mais cachaça, entendeu? Começou a plantar uva fina, juntou-se com o Murilo da Ipamig, que é o pesquisador lá. Ó, Murilo, já começaram a pensar nessa isso. Murilo, eu quero plantar uva fina em Andradas. Eu quero plantar uva fina em Andradas. Né? No que ele foi plantar, ele falou, não, vou te ajudar. E conseguiu trazer mudas da França, né? Na época ele trouxe Cabernet, Merlot e Syrah. Isso foi em 2002, uma emoção. Andradas, plantando, uva fina, né? E tal. Foi aquela emoção, assim, enorme, né? A emoção foi grande, o problema foi a uva produziu, foi lá, floresceu, deu frutos. Foi lindo, maravilhoso. O problema era colher essa uva. Entendeu? E nem lá, a parte vegetativa ela fazia perfeito. O problema era amadurecer a uva. Entendeu? Não conseguimos amadurecer a uva de jeito nenhum. A uva ela apodrecia no pé. Porque não chegava ao ponto de maturação. Olha. Tipo assim, hoje, para a gente colher uma uva, é feita análise de acidez, pH, Brix. Você vê tudo, né? Você sabe o dia certinho para colher aquela uva. E na outra ali? Não, era assim, ó. Olha que vai perder tudo. Não tinha nem como mexer, estava apodrecendo tudo. E aí o que acontecia? Chegava lá, você ia fazer análise de Brix. No geral, depois dava 15 de Brix. Imagina um Cabernet com 9 de álcool, né? Totalmente astringente. Perazina, então, era mato. Verdão. Verde, tanino amargo, entendeu? Então esses vinhos sempre destilavam, fazia conhaque. Era a única coisa que servia fazer com esses vinhos. Só que ao mesmo tempo, o seguinte, foi perdendo, perde safra. E o custo que você tem é um ano inteiro cuidando do vinhedo, né? E perdendo. E a uva de mesa nossa bombando em produção. Bombando, produzindo. E a uva fina perdia tudo, né? E a uva fina de mesa vendia muito aqui ainda, né? O vinho fino era pouco ainda. E o vinho de mesa vendia muito. Chegava na hora, de repente, chegou na hora lá um dia, eu falei para ele, acabou uma outra safra terrível, falei, pai, arranca tudo. Para com esse sonho de plantar uva vinífera, André. Arranca tudo isso aí, planta Bordeaux. Entendeu? Para com esse negócio de uva fina aqui, André. Isso nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Falei, calma que vai dar certo. Pô, essa calma, isso é em 2009. 9 anos já de calma, né? 7 anos já ali e nem um fruto, nada, nem um vinho ainda bebível, né? Passou 2010, nada também. Aí foi uma outra briga e nesse momento meu pai saiu da empresa. Entendeu? Meu pai sai da empresa e entra a 5ª geração da família, que é eu e meus dois irmãos. Né? Na verdade, nós já estávamos por trás da vinícola, né? Nós só assumimos a empresa depois. Né? Só que cada um já tinha o seu papel pré-definido já. O meu irmão mais novo, Michel, tomava conta do financeiro. Tá. O outro irmão meu tomava conta da área rural. E eu já tomava conta da produção. Então ficou a mesma coisa. Você chegou a estudar enologia? Não, eu sou formado em química. Eu só me especializei. Entendeu? Eu especializei, fui para a Ipamig, em Embrapa, Ministério da Agricultura. E viveu a vida inteira produzindo dentro da vinícola, né? Então, tipo, na época também que na época meu pai me levou até para fazer a faculdade de enologia. Só que eu já estava tão entrosado dentro da vinícola, eu comecei a trabalhar dentro da vinícola, com 12 anos eu era vendedor. E eu vendia os vinhos, meu pai não dava conta mais de produzir. Meu pai tinha um monte de coisa para fazer, ele fazia os vinhos dele meio na coxa, e o negócio ia vendendo. E eu ia lá, vendia, chegava na hora, pai, vendi tanto de vinho. Tem que engarrafar. E não tinha vinho na vinícola. Então tinha que vir preparar o vinho para poder entregar. Nesse meio termo começou a atrasar muitas entregas. E quando eu fiz 15 anos, eu assumi toda a parte de vinificação da vinícola, né, com os 15 anos. E aí foi tudo comigo, análise, preparação, tudo. Aí eu fui, tipo assim, e aí nesse momento que eu estava no sul, meu pai me levou, falou assim, filho, vou levar você fazer faculdade. Pai, tem prova lá, tem o vestibular, tem que fazer, né, e tal. Eu já estava estudando, tudo, né. E ele chegou lá na hora, pai, tem horário. Calma. Levou tudo. Ô, pai, vai fechar o portão lá, pai. Né? Calma. Por que calma? Porque no momento
Ele chegou lá, portão fechado. Na verdade, talvez ele quisesse que o portão tivesse fechado. Então, na verdade, ele queria que o portão tivesse fechado. Por quê? Eu já estava tomando conta de toda a produção dele. Entendeu? Quem que ele ia colocar no meu lugar ali? Durante, sei lá, 3, 4 anos. Entendeu? Eu ia ter que ficar lá, não ia poder vir para cá. Entendeu? Então, não, aqui vem, você volta, você faz de novo, né? Então, e por causa disso. E aí, logicamente, o ano que vem nunca mais me cogitou, né? E eu ainda mais me Aí vai se envolvendo cada vez mais, né? Aí eu já estava dentro do negócio, não tinha como mais sair, né? E hoje, por exemplo, minha filha está fazendo analogia. Entendeu? Tá você não deixou o portão fechado? Não. Vai ter que chegar antes do portão. Cheguei lá certinho. Carlinhos, o papo tá muito bom, mas eu tô com sede. Eu também tô. Cadê um sommelier, nosso sommelier, um private sommelier? Tem um sommelier aí que é meia boca nossa aí, mas serve. É o nosso grande amigo Júnior. Conhecido já do Talk Taças. E aí, Júnior, o que a gente vai beber hoje? Uau! Vinho que eu sou suspeito para falar. Né, Carlinhos? Isso aí é uma obra de arte aí. Nossa, a embalagem é linda. Esse é aquele 40 e tantos meses Surly. Nossa! Uma de Nature. Fantástico. Que uva que a gente tem aí? Aí temos 60% de Chardonnay com 40% de Pinot Noir. Esse aí é um safra 2019 com 40 meses de autólise. Nossa! Entendeu? Deve estar mastigável, né? Uma graminha de açúcar residual, né? Natural ainda, nada adicionado. Vamos ver se abre bem. Vamos ver, eu vou te dar nota. Com emoção ou sem emoção? Sem emoção. De 0 a 10 eu vou te dar nota. Mantém o perlage aí. Tem que fazer só o silêncio, só o quinzinho junto. Aê! Nota 10. Bom. Não tomo eu o vinho, não sei pra você. E hoje, tipo assim, não tô falando da nossa vinícola, não, entendeu? Tô falando da cultura do vinho brasileiro. Hoje o vinho brasileiro em si tá crescendo demais a qualidade. Você vê assim, teve agora a ProWine, você vê quantas vinícolas brasileiras ali expondo, vinhos de ótima qualidade, entendeu? E isso é muito bom. E quem ganha com isso é o consumidor. As vinícolas hoje estão brigando por fazer vinho de qualidade. Quem sabe em breve a gente vai ter uma legislação que também nos favoreça. Então, né? Para a gente começar a falar de uma igualdade. Hoje produzir vinho aqui no Brasil ainda é muito caro, né? Não dá para a gente comparar. Fazer o vinho é de menos. O problema é ter o maior sócio. É, o governo, né? Governo. Que morde uma fatia. Uma fatia de quase 60%. E isso traz tanto desenvolvimento. Veja, olha, nesse parque aqui a gente tem o enoturismo, tem a produção de vinho. Quantas pessoas você emprega aqui, né, para a região? Uma região que era plantação de café. Só. Aqui, por exemplo, hoje só a Casa Geral no entorno, ela tem em torno de 100 empregos aqui hoje. Fora os empregos indiretos, porque você consome um monte de insumo aqui no seu restaurante. Aí tem os hotéis da região. Enfim, fora a parte turística aí que agrega, que chama a gente, que movimenta a cidade, com certeza, que movimenta uma região. Os outros restaurantes, entendeu? As outras casas. Você vê assim que eu acho, tipo assim, a Casa Geraldo, você vê que, eu digo assim, tanto a Casa Geraldo quanto a Gaspari, que existe em Espírito Santo no caso, estão sendo as difusoras de vários empreendimentos que estão surgindo na região, né? Entendeu? As pessoas veem que dá certo e tal, então é motivo para as outras pessoas tentarem. Tem planos de abrir uma hospedaria Casa Geraldo? Os planos nossos são grandes, são gigantes. Não, eu digo assim, vontade a gente tem do mundo. Mas a gente vai primeiro passo. É um começo. Mas a gente tem aqui na frente nosso um wine bar, né? Nós estamos construindo um wine bar. É um casarão de 1890 que nós restauramos ele, né? E o projeto é lindo, maravilhoso. Começamos ele, restauramos o casarão ali, mas tá parado, né? Infelizmente em Andrade está faltando mão de obra, sabe? Para a parte de hotelaria, para a parte de serviço, né? Nós temos um projeto também de uma pousada aqui, né? Uma pousada não, chalés. Legal. Entendeu? Vamos fazer uns 10 chalés românticos, né? Entendeu? Tudo romântico. Chalé romântico para casal passar o fim de semana e tal. É um passeio incrível. Entendeu? Então são 10 chalézinhos, não é assim? Andrade tem
excelentes hotéis hoje, Tem. né? Tem 3 hotéis fantásticos hoje aqui, então o cliente que vier aqui na região nossa está muito bem servido, né? Então isso é muito importante, logicamente é importantíssimo, porque é o seguinte, no momento que você vem para casa geral, você não sai muito certo. Não sai mesmo, não sai. Não tentem fazer isso em casa. Não venham para cá achando que vão pegar a estrada e voltar para São Paulo. Não. Eu fiz a degustação aqui, Carlinhos, acho que foram 12 rótulos. E não era aquela mixaria, não. Ele ia explicando, andando com a gente pelo vinhedo, eu saí daqui. Falei, meu Deus, estava pisando na nuvem, assim. Tava falando em letra de forma. É que você não fez a visita comigo ainda, hein? Ih, não vou fazer não. Olha lá que eu não vou voltar hoje para São Paulo, não. Aproveitando, vamos conhecer tudo aí? Vamos conhecer sim, com certeza. Vamos dar uma volta aí, conhecer todo o empreendimento aí, vai ser legal. Então, saúde. Saúde! Dedé, obrigada por nos receber aqui no seu vinhedo. Eu já sei que você é o cara do vinhedo. Quero que você conte tudo. A gente está aqui degustando o Chardonnay. O Arte. Gente, é a última safra dele, ele está incrível. Belíssimo Chardonnay, né? E tudo que eu vejo aqui, tudo que os meus olhos tocam, faz parte do seu reinado aqui. Ah, tudo começa pelo vinhedo, então tudo começou, bem dizer, comigo, né? Eu que idealizei, né? Aqui a gente sempre trabalhou com uvas americanas, né? E para tirar isso da cabeça de todo mundo foi difícil, né? Existe uma persistência, né? Que uma negatividade que não vai dar certo, não sei o quê, mas o tempo foi mostrando, né? O que a gente tinha que fazer. Pois é, vocês aproveitaram os pés de uva americana para fazer enxertia? Não.
Eu quis dimensionar, como eu sempre fui tratorista aqui na vinícola, então eu sempre tive um sonho de trabalhar em quadras que eu conseguia manobrar o trator bem manobrado, porque antigamente o pessoal fazia meio para as coxas. A quadra começava larga assim, chegava lá no final, o trator não passava mais, né? Ele passava arrebentando todo, aquele rolo, né? E você nasceu aqui, né? E aí Nasceu... aí eu falei assim, não, vou fazer tudo planejado para mecanizar, né? Aí o trator passa aqui, vara lá e volta rapidinho, sem dificuldade na manobrar. Então isso foi tudo projetado, né? E é lógico, né? Todas as variedades no seu lugar certo. E a partir de quando vocês assumiram, como os 3 irmãos? Sim, a partir do que a gente assumiu, né? E com esse sucesso da dupla poda, né? Na época estava no início, né? Somente o Murilo Regina ainda tinha e mais outra vinícola que estava começando. O Murilo me deu uma garrafa do vinho dele, que eu fui lá para encomendar a muda de uva americana. E voltei com a cabeça completamente transtornada. Convencido de que ia só fazer vinho de mesa. Só que o duro era chegar aqui e explanar isso para meus irmãos. Né? Te acharam louco. Me acharam louco. E aí ele me contou de tudo que estava acontecendo, né? E eu falei para meus irmãos, gente, tá aí a nossa chance de mudar e acompanhar o que está acontecendo e evoluir junto com essas pessoas que estão... a gente vai ser um dos pioneiros junto com eles, né? Aí o meu irmão falou, o Michel já falou assim, não, dinheiro não tem. Já para dificultar, né? Ele falou, não, dinheiro não tem. Aí eu falei com o Murilo, meu irmão, eu quero plantar, eu tô com a área tudo já lá, eu preparo, eu me viro. Planta, depois você me paga quando você puder. Aí eu falei, eu vou plantar então. Tem nada grandes coisas a perder? Vou plantar. Meu irmão queria fazer um barracão ali no lugar daquela quadra ainda ali, que era a primeira que eu quis montar. Eu falei assim, não, aqui não. Aqui é um lugar para os turistas virem passear e conhecer o vinhedo, o lugar mais próximo da vinícola. E já meti o trator ali, já fui arrumando, aumentando a área. Começou com quantas mudas? Começamos aí com... desde o plantio a gente começou com 4.000 mudas. Né? De que variedade? Foi Syrah. Syrah, né? Tudo Syrah. E nesse mesmo período que eu implantei, eu inverti o ciclo das outras que já existiam aqui, algumas Syrahs, que a gente trouxe, foi em 2003, mais ou menos, quando o Murilo trouxe as primeiras uvas de Syrah para ele plantar, importada da França ainda, né, que ele nem produzia aqui ainda, e ele trouxe para mim, trouxe para o meu pai e trouxe aqui para nós já aproveitando, né? E aí a gente inverteu o ciclo do vinhedo, porque era tudo de verão, né? E enquanto o outro vinhedo ainda não produzia, a gente já teve uma amostragem do que seria, né, a nossa safra, o nosso novo ciclo da videira de inverno, né? Então nós já colhemos uma uva sensacional. Logo de primeira? No primeiro ciclo de inverno? No primeiro ciclo nós já colhemos uma melhor uva que nós nunca esperávamos colher. Né? Isso que eu não tinha o domínio total de um ciclo de inverno. Porque quem cultiva a uva no ciclo de verão, assim, quem é acostumado, eu apanhei muito, eu perdi muita uva, né? Porque no verão a uva ela brota aqui pra gente na época de seca, né? Então a gente não tem tanto índice de doença, né? Ela vem, ela forma o cacho completamente sem período de chuva, sem pressão de doenças. E ao contrário do inverno, que ela já brota debaixo de água, né? Que é a época mais chuvosa para nós, só que é somente um período. Né? Então, se você... Porque na época da colheita ela é seca. Aí porque janeiro, fevereiro é a época que... Março aí é uma época de fevereiro chuva, que ela tá florescendo a uva de inverno, né? Ela está em florescimento, que é a pior época é uma época definitiva para o vinhedo, né? Que ela já pega a doença, joga ali no cacho e já cai tudo, né? Acabou. Então é fatal isso daí. Então, sim, demorou, mas eu consegui, ele foi me adaptando, né? Sem ajuda de ninguém, que eu fui sozinho, não paguei nenhuma assessoria, nada, né? Sempre gostei do campo, né? Desde criança, desde criança. Já sabia que ia fazer alguma coisa relacionada a isso? O meu pai, às vezes ele colocava eu para trabalhar dentro da vinícola, nossa, eu detestava.
Nossa, eu ficava horrorizado trabalhando lá, parece que não, eu queria ficar para fora, sabe? Eu queria ficar com o campo, ficava tratando das vacas, ajudava, nós tinha também algumas plantações de tomate, que um pedacinho aqui ou outro, que era, na época era difícil viver do vinho. Claro. De Ainda mesa, é, né? né? Imagina alguns anos atrás. E aí nós tínhamos outras coisas aí, a gente fazia silo, aqui uma área de silagem que a gente tinha também, né? Plantava milho, tratava do gado, então a gente ia, né? Sobrevivendo com o que tinha, né? E hoje a gente sobrevive 100% do ramo vitícola, né? Você Aqui. chegou a estudar alguma coisa relacionada à agronomia, alguma coisa relacionada a isso? Olha, Ou foi a terra que a parte te de ensinou? engenharia agronômica, assim, da engenharia eu tenho, né? Que eu sou engenheiro de alimentos, Ah, tá. entendeu? Mas o resto eu fui me adaptando, né? Conforme, sim, na faculdade eu aprendi algumas coisas, mas eu fui me adaptando, né, Claro. com o meu trabalho no campo, né? Isso, o vinhedo é o melhor professor para você. É a melhor escola. É a melhor escola, porque ele te mostra o que você tem que fazer, de um ano para o outro você tem que corrigir, né? Entendeu? Não, eu errei nisso, eu errei naquilo, vamos o ano que vem tem que ser diferente. Né? Você já fica, não precisa nem anotar, você já fica ligado em tudo, né? E todas as variedades têm sua particularidade, né? Entendeu? Com certeza. Então, E vocês agora têm várias, né? temos bastante, viu? Vocês começaram então com Syrah, Começamos somente com Syrah e Sauvignon Blanc. tá? Hoje a gente já tem, né, quase 12 variedades aí, umas 12 variedades plantadas, né? E tem coisa que ainda não tem vinho vinificado, mas que tá surgindo aí, pra você dar um spoiler? Tem coisa bacana para vir aí, tem o nosso Toriga que está para ser lançado, né? Olha, E ficou um belíssimo vinho, né? E tem o nosso Marcelan também. ele já tá vinificado, ainda não tá lançado em garrafa. Tá vinificado já, né? E esse ano já foi a segunda safra, só que a gente, né, a gente está reservando o vinho ainda, né? Deixando ele completar seu tempo aí, né? E de garrafa e tudo mais, e para a gente poder ele tá lançando ele no mercado, né? Legal. São poucas garrafas, mas dá para a gente saber o futuro desse grandioso vinho, né? Você disse que na primeira safra já deu para perceber que as uvas vinham com uma qualidade diferenciada aí. Qual é o seu xodó daqui? Qual é aquela uva que você fala, ó, talvez o rendimento nem seja tão legal, é uma uva difícil, não sei, mas você não abre assim, mão. Desde o início da primeira safra, eu me apaixonei pela Cabernet Franc. Franc é difícil, porque a pirazininha dela É bem difícil nervosa, ser domada, né? é. Mas aqui ela deu ela se mostrou um potencial muito bacana no amadurecimento, que é uma uva que ela chega no seu período de maturação sem aquela desidratação que as outras têm que chegar para conseguir atingir o limite de açúcar, né? Mas aí isso Que é dá o uma potencial produtividade melhor, alcoólica. então? Sim, porque você consegue ter um pouco mais de rendimento, né? Então você não tem desidratação. E ela além que ela não tem essa desidratação, ela consegue ter um pouco mais de fruta no seu vinho, né? Tá. Porque a desidratação tira um pouco dessa fruta, né? Então isso é muito importante para o futuro do vinho, né? Entendeu? Eu sempre aprendi, né, que a gente não faz vinho bom com uva ruim. Tudo começa, o vinho começa aqui no vinhedo. Tem algumas coisas que você até consegue corrigir, mas um vinho extraordinário não vai sair se você tiver que corrigir muita coisa, né? Não. A gente vai muito. Isso a gente fica determinando as análises 3 vezes por semana, se for preciso, na época da maturação, porque você não pode interferir muito no vinho, né? Alguma coisa ou outra a gente consegue interferir, mas o menos possível, né? O menos possível. Então a gente chegou num parâmetro de acidez, pH, açúcar, né? Que esteja bom para todos os lados, a gente vai lá e colhe, né? Legal. Para não falar, não, vamos chegar com mais álcool, mas aí o pH aumenta e a acidez cai, ou então alguma outra coisa vai acontecendo e então a gente resolve, não, agora é o momento certo dela, né? Pra gente já não um mexer risco, no vinho, né? É um risco, né? Que você fala, e se eu deixar ela aqui, ela vai ter um pouquinho mais de açúcar, mas puxa, será que vale a pena a gente perder a acidez? É aquele jogo de empurra-empurra. É enologia falando com o campo, né? Porque... E não é uma ciência exata, não dá para você Não, botar no calendário, ó, não. dá 23 dias eu vou colher, não dá. Não, isso aí é você... Não é só o laboratório que fala, né? Não. O momento. É você olhar para o cacho,
olhar pro vinhedo e falar assim, não, você consegue chegar lá, ou você não consegue, entendeu? Então isso daí, né, na análise sensorial, isso daí é o que manda também, 50%, né? Entendeu? Com certeza. Bom, o Brasil não tem esse histórico, como a gente vê aí no Velho Mundo, de países que quando o homem estava lá já tinha uva. Tava uva no meio da floresta. A gente não foi assim. Não. Qual a maior dificuldade que você encontra em plantar uva aqui no Sudeste ou no Brasil? Olha, a pior dificuldade, eu acho que hoje ainda seria a mão de obra, viu? Mão de obra. A mão de obra tem que ser especializada, né? E você não consegue estar em todo lugar, né? A gente não consegue. E a gente tem que ter um trabalho, né, de um pouco de raciocínio. E sensibilidade, antes de você né? pôr a mão num vinhedo, né? Entendeu? Numa planta, para você fazer, por exemplo, uma desfolha, né? E, então isso aqui a gente tem que ficar cuidando muito e geralmente hoje a mão de obra é muito difícil, a pessoa trabalha hoje, amanhã já não vem mais, arruma outro serviço, vai apanhar café, que ganha bastante na época a colheita aqui se determina bastante na época do café, né? Ela é bem na época do café. Coincide. E aqui o pessoal vai apanhar café e larga o vinhedo. E chegou os safras aqui e tá perdendo muita uva por falta de mão de obra. É correria. E... Não tem glamour essa época, a gente tem que mecanizar bastante para poder evitar a mão de obra, mas mesmo assim a planta ela exige o trabalho do homem, né? Com certeza. Entendeu? Com certeza. E quais são os planos? O que você vislumbra para a Casa Geraldo daqui a 5 e daqui a 10 anos? A gente... E eu penso em assim, atingir... Antes eu pensava em ser o maior. Agora hoje eu penso em ser maior em qualidade. O melhor, né? O melhor em qualidade, entendeu? Então, porque o maior exige mais ainda de pessoas, e então é mais fácil a gente, né, tá ampliando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas trabalhar somente com uvas produzidas aqui e fazer o melhor vinho possível, né? Porque isso é uma gratificação. A gente chegar numa premiação internacional e trazer um ouro aqui para nós, para o Brasil. É um orgulho para o Brasil. Para o Sudeste, uma região que não é conhecida como vitícola, né? Apesar de a gente, né, já estar no cenário do vinho aqui, sul de Minas, né? Há mais de 100 anos aí, né? O pessoal que já cultiva a uva na nossa região, mas é uma região que não é conhecida, né? Então isso traz, Palacém Andradas trouxe, né? Marcou o melhor história. Vinho do Brasil, naquela variedade. Isso daí é olhar para cima e agradecer a Deus, né? Com certeza. E nós brasileiros ficamos muito orgulhosos. Eu acho que traz desenvolvimento para a região como um todo, independente só do consumo de vinho, também de mão de obra, de turismo. Eu acho que a gente só tem a ganhar aí com essa ampliando esses processos vinícolas. Super obrigada. Olha que lugar lindo que a gente está. Não precisa ir para fora do Brasil para você curtir isso aqui, né? Não precisa. Saúde. Saúde, um brinde.